quando eu fui para um lugar chamado Monastério Mori, em Campo Grande, num bairro chamado Morada de Sol. Então, teu público aí que morar lá em Campo Grande vai saber desse lugar, tá? Do movimento gnóstico. Isso em 2001. E ali eu começo a estudar um pouco ali de uma vertente, né, da parte esotérica, mística, mágica, filosófica, e me interesso, tá? Mas o que acontece? Eu fui criado, entre aspas, né, criado e doutrinado dentro de lugares como, por exemplo, a Ordem de Molay, ou que eu comentei agora há pouco, a própria Amorque. Eu via também paralelamente, ainda não era na época, mas a própria maçonaria. Então eu sempre vi como que, olha, é algo de pessoas que tem a ver com o lugar. Normalmente, no caso da maçonaria em especial e do Demolay, é por convite. Então, assim, vou chamar aquele que tem afinidade. Pô, cara, eu não vou chamar um cidadão que é contra armas para um clube de tiro. Então, vamos chamar pessoas que tenham afinidades, né, de pensamentos, de ideias. Liberdade, fraternidade, igualdade, companheirismo. Por que eu vou chamar um cara que acha que o princípio de tudo é o egoísmo? Tá? Legal. Quando eu começo nessas escolas aí, eu vou migrando, conheço o Telema, e aí acabo conhecendo a OTO e um outro lugar chamado Astrum Argentum, tá bom? Que é uma ordem deixada pelo Crowley. Tá. Isso ainda no início lá dos anos 2000. Tudo isso, eu sou do interior de São Paulo, 500 km aqui de São Paulo, mas os nossos... Rio Preto, São José do Rio Preto. E os nossos encontros acabam sendo mensal, né, aos sábados, e eu venho de Rio Preto pra cá e faço essa transmigração aí pelo menos uma vez por mês. Tá. Legal? O que é muito interessante, ainda que a A não tem um corpo físico de ordem, é você e padrinho, tá? Na época ainda já e-mail, né? Mas a OTO tinha no início, tá? Ali aquele contato. E aí eu acabo conhecendo e começo a me envolver com isso, depois conheço outro lugar, em 2014 conheço a Saturne, a Ordem do Saturne, que é uma ordem que eu estou até hoje envolvido ali, né? Também me torno maçom também, enfim. Então qual que era a minha concepção, Raul, antes de 2018? O Magog tinha uma academia de Muay Thai na minha cidade. Né? Então, quem for lá de São José do Rio Preto, quem é daí vai saber. Então, era o Leandrinho Psicopata, Leandro Psicopata ali. Que era um codinome que deram ali, porque sempre tem. Ou, por exemplo, tem o Alan Puro Osso, que é da equipe do Diego Lima, da Chutebox aqui de São Paulo, que agora tá no UFC, por sinal. E eu lutei com ele também em Campo Grande. Nós chegamos a lutar em Campo Grande. Assim, em 2012, 2013. Então, só para você entender. Então, o que eu tinha? Eu tinha uma academia e uma vida paralela aos estudos ocultos. Por que paralela, Raul? Porque você hoje está me dando uma oportunidade que eu tenho certeza que muitos que estão assistindo estão se sentindo representados. De que maneira? O oculto ainda, aqui, uma cidade como São Paulo, é visto de uma maneira. Você vai para o interior, um lugar que os caras entram, fecham a porta, ninguém sabe o que faz lá dentro, ninguém sabe seus objetivos. Um lugar que as pessoas veem determinadas pessoas trajados de determinada maneira. Cara, deve ter alguma conspiração por trás. Então, o que acontece? Até 2018, eu tinha uma, né, inclusive a Marina, que é minha esposa atual, foi minha aluna. Então, eu tinha uma academia chamada Impacto Fight, uma das academias que eu estive, vim de uma academia chamada Elite Fight, extremamente conhecida na cidade. E aí, o que acontece? Eu tinha uma vida paralela. O que é uma vida paralela? Eu tinha muitos amigos dentro do meio da luta, do Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA, que eram evangélicos, que eram católicos, mesmo kardecistas. Mas uma linha oculta, uma linha de algo que, cara, pra ir tem que ser convidado, não posso comentar contigo algumas coisas, que, cara, é coisa do clube lá. Sim. Então sempre tem aquela coisa do pé atrás. Então tudo que é desconhecido é temido. Então isso é interessante compreender. O que acontece? 2018 chega, tá? Academia acontecendo, eu já estava no meio há mais de 15 anos, entre dar aula, ser atleta, viver aquilo ali. E aí, em 2018, eu pego e tenho um rompimento, tive uma separação. Então eu tenho uma filha de hoje com 8 anos, então eu tenho uma separação do meu antigo relacionamento, tudo pacífico, tudo muito bem, mas vida que segue. Você tem aquele momento da vida de novo, mais uma vez o deserto, que você fala, cara, o que eu faço? Continuo esse mundo que eu tô aí com 36 anos, 35 anos na época, e aí você olha e fala assim, cara, peraí, será que eu mudo de país? Será que eu vendo tudo e paro com isso aqui e vou dar aula lá fora? O que eu gosto de fazer? E o que eu tinha nas mãos, Raul? Eu tinha nas mãos algo que você vai ouvir falar muito de pessoas que estão em algum lugar, alguma ordem iniciática ou algo do tipo. O que nós chamamos de diário.
Normalmente temos dois, o diário de sonhos e o diário de práticas. Nesse diário de sonhos, normalmente você relata o que lembra ao acordar e depois vai tentando compreender-se, entendendo o seu simbolismo do teu inconsciente para contigo. Algo que é entregue, tanto por Freud quanto por Jung, simbologia e tudo mais. Legal. E temos um livro de práticas, onde, olha, eu fiz determinadas coisas, exercícios respiratórios, concentração mental, imaginação, visualização, seja o que for, e eu tive determinados resultados. Isso é um método científico, de eu analisar o que está funcionando, o que não está. Olha, fiz determinadas respirações, fiz determinadas visualizações, me senti mais calmo, dormi melhor, tô mais disposto. Pô, isso é um registro. Sim. Então, ordens iniciáticas vão ter esse famoso diário. Quando eu começo a namorar com a Marina, né, a gente começou a namorar, eu digo pra ela assim, Marina, eu tenho só um sonho na vida. Só um. E se eu morrer depois dele, pra mim, morri bem. Vivi para o momento more. Aí ela falou, qual? Falei, escrever. Olha. Aí ela disse assim, nossa, mas você já tem alguma coisa? Eu falei, nossa, eu tenho anos coisas escritas aí. E eu escrevia. Desde poesia, escrevia alguns contos, já participava em blogs na internet de maneira oculta, porque tinha vergonha do quê? Cara, do julgamento, do medo. Por isso eu entendo a pessoa. O pseudônimo é bom pra isso. Os pseudônimos servem pra te proteger. Eles nascem pra isso. Hoje nós mantemos por tradição muitas vezes. Sim. Mas o pseudônimo, ele nasce num período medieval, por exemplo. Você tem que ter um nome você tem que secreto. Se esconder. Exato. Muitos dos grimórios medievais atribuídos, muitos, não todos, todos os grimórios medievais atribuídos a Salomão, ao Papa não sei o que e tal, cara, possivelmente foi um praticante que colocou aquele nome porque aquele nome era supostamente Salomão, símbolo de sabedoria, mas não tem nada de Salomão bíblico de 2, 3 mil anos atrás.